Rap cartesiano 1. O discurso do método. Pé, 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 pé. Grandes pensadores, grandes discussões. Na história da filosofia, sempre muitas emoções. Grandes pensadores, grandes discussões. Na história da filosofia, sempre muitas emoções. Não, meu amigo, aqui não é a crença. O que eu tô falando é de ciência. Não, meu amigo, não é religião. O que eu tô dizendo é a voz da razão. No tempo do barroco, o bagulho era louco. A igreja cobrava e não dava troco. Todos pensadores em grande confusão. Se você bobear, vai pra fogueira, meu irmão. Galileu quase ferveu, o Bruno foi queimado, mas o Descartes era gato escaldado. Muito prudente, inteligente, seu primeiro tratado do mundo escondeu, e o discurso do método foi que ofereceu o verdadeiro caminho pro bom uso da razão, pois não basta ser sensato, tem que ter ilustração, pois não basta ter bom senso sem saber a direção. Pra onde caminhar? Como é que eu vou pensar? Como que a ciência eu vou fundamentar? Aqui não basta a crença nem a religião. Para chegar na verdade tem que usar a razão. Grandes pensadores, grandes discussões. Na história da filosofia sempre muitas emoções. Como é que eu uso meu pensamento se não for com método de conhecimento? Como é que eu uso meu pensamento se não for com método de conhecimento? Quem só joga palavras ao vento, sem uma ordem nem razão, só transforma em sofrimento, que pode ser a libertação. Lá vem Descartes com o método na mão, pensando que é ele quem tem a solução. Vamos ver qual é a ordem da razão. Uma coisa depois da outra, não se confunda não. Primeiro é o princípio, depois a dedução. No fim do argumento é que vem a conclusão. Primeiro é a premissa, depois a inferência. Demonstrando sem cobiça se conclui com competência. Se você quer um sistema da ciência, se você quer um sistema da razão, para proceder, não se confunda não, não é de qualquer jeito, o método é a solução. Grandes pensadores, grandes discussões, na história da filosofia sempre muitas emoções. Grandes pensadores, grandes discussões, na história da filosofia sempre muitas emoções. Mas e quais são as regras do método que o Descartes elaborou? O modelo é matemático, a amplitude é sistemática para todas as disciplinas. Essa regra eu posso usar e assim a minha sina vai ser bem fundamental. O rigor do conhecimento é o que eu quero encontrar, e a ordem no pensamento é o jeito de chegar lá. A regra da evidência é o princípio da ciência, não comece em confusão. Para entender a realidade, o critério da verdade é a clareza e a distinção. Se você tem um problema, para começar, divida em partes bem pequenas para analisar. Comece pelo mais simples e mais fácil de entender. Vá subindo pouco a pouco, do simples ao composto, até o problema resolver. E depois de tudo pronto, não me dê uma de tonto, enumere completamente, revise uma geralmente, para nada esquecer. E assim Descartes já demonstrou que entender o mundo não é coisa de outro mundo. Para pensar profundo, não tem que alucinar. O caminho mais fecundo é saber raciocinar. Descartes queria bem fundamentar uma nova ciência para nos ajudar. O objetivo é a felicidade, construída a partir da verdade. E assim acaba a primeira parte dessa rap aula sobre Descartes. Você que escutou, ouça essa sugestão, busque o saber com amor e complete a canção.
Grandes pensadores, grandes discussões na história, na filosofia, sempre muitas emoções. Grandes pensadores, grandes discussões na história da filosofia, sempre muitas emoções.